Jesus quer hospedar-se na sua casa no dia de hoje. Você está disposto a acolhê-lo com alegria? Então eu convido você, nesta meditação da palavra de Deus, a abrir o coração para compreender a palavra que vai ser meditada e pregada no dia de hoje. E vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento daquilo que vai ser pregado, daquilo que vai ser anunciado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós mais uma vez o Teu Espírito e nos dá o entendimento de Tua palavra. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José nos ajudem a compreender o texto que será estudado e meditado no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. E aqui a grande ideia do texto é que Jesus ele está em Jericó e ele encontra um homem chamado Zaqueu e decide ficar em sua casa. Agora vamos ao texto. O versículo 1 e 2 vai nos dar algumas informações que precisamos. Primeiramente, Jesus ele entra em Jericó e ele atravessa a cidade, porque o objetivo de Jesus era chegar justamente em Jerusalém. E para se chegar em Jerusalém era necessário passar por Jericó. E lá em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. Agora, quem é Zaqueu? O texto bíblico vai nos mostrar 3 informações a respeito de quem é Zaqueu. Primeiro, Zaqueu era um homem rico. Segundo, Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou o chefe dos cobradores de impostos. E terceiro, Zaqueu era de baixa estatura, era alguém muito baixo. Então veja, aqui são 3 informações que o texto bíblico nos dá sobre Zaqueu. E aí o que acontece? No versículo 3, vai dizer que Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus. Aqui nós vemos um certo interesse de Zaqueu em saber quem era Jesus. E aqui é interessante nós sabermos disso, porque de alguma forma a fama de Jesus, aquilo que Jesus fez, chegou até Zaqueu. E aquilo de alguma forma deve ter o incomodado a ponto dele querer saber ou ver quem é Jesus. E o texto continuando vai dizer que ele não conseguia ver Jesus porque ele era muito baixo e tinha uma multidão na qual não permitia que ele visse Jesus. E aí o que acontece? O versículo 4 vai dizer que ele correu à frente, subiu num sicômoro. Sicômoro aqui é uma espécie de videira, de figueira, aliás. E o que acontece? Ele faz isso justamente para tentar ver Jesus. E aí, no versículo 5, a gente vê que Jesus chega no lugar, levanta os olhos e vê Zaqueu. E aí diz a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Veja, observe que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. De alguma forma, Jesus queria ter esse encontro com Zaqueu. Veja, por que é importante nós entendermos isso? Porque Jesus, ele vem ao nosso encontro. Meu irmão, minha irmã, aqui é uma grande misericórdia expressa por Jesus do Pai. Porque Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus chama eu, chama você pelo nome. Não importa aquilo que nós fazemos, desde que há em nós o desejo de querer ver Jesus, de querer ser transformado pela palavra de Jesus. E veja, quando Jesus chega e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Veja, Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia os pecados de Zaqueu. Porque, veja, um publicano, ou o chefe dos publicanos, aqui é importante nós entendermos isso, os publicanos ou cobradores de impostos, eles eram tidos na sociedade como pecadores, como pessoas corruptas, pessoas que ficavam ricas, extorquindo, roubando, se aproveitando dos impostos.
E Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, alguém que comandava um grupo de cobradores de impostos. E era muito rico. Então veja, quando Jesus diz que quer ficar na casa de Zaqueu, isso causa um escândalo para muita gente. Isso nós temos no versículo 6, onde o texto vai dizer: ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. Veja, lógico, o escândalo vai ser acontecido lá na frente, mas Zaqueu recebe Jesus com alegria. E aqui é a primeira e grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Nós, que somos pecadores, que somos limitados, precisamos acolher Jesus com alegria. Meu irmão, minha irmã, por que acolher Jesus com alegria? Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus, e Jesus quer habitar na nossa casa, quer habitar no nosso coração, quer habitar na nossa vida. Ele quer governar as nossas atitudes. Agora, logo em seguida, a partir do versículo 7, aí é onde a gente entra no que vai acontecer logo após Jesus decidir estar na casa de Zaqueu. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Veja, Jesus aqui está quebrando um protocolo. Porque, como eu disse anteriormente, um publicano, um cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos não era bem visto pelo cargo que exercia e pela forma que eles se aproveitavam das pessoas. E aqui é importante porque logo após isso acontecer, no versículo 8, a gente vai ver a atitude de Zaqueu. E qual é a atitude de Zaqueu? O texto vai dizer: Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhes 4 vezes mais. Veja, a metade da riqueza ele dava aos pobres, porque ele teve um encontro com o Senhor que transformou a vida dele. Então, é impossível nós nos encontrarmos com Jesus e esse encontro de Jesus não transformar a nossa vida. A não ser que nós não queiramos que Jesus transforme a nossa vida. Então veja, da mesma forma que o encontro de Jesus com Zaqueu fez com que Zaqueu se transformasse, mudasse de vida, buscasse o arrependimento, a conversão, isso também deve acontecer comigo e com você. Meu irmão, é uma graça tremenda saber que o Senhor, além de nos chamar pelo nome, saber que o Senhor é misericordioso, saber que o Senhor nos dá uma chance para o arrependimento. Não importa, meu irmão, o teu pecado hoje. Não importa se você é um homem corrupto, ou um político corrupto, ou alguém que é desonesto, alguém que rouba, ou alguém que faz inúmeras barbaridades. O Senhor está te chamando à conversão. O Senhor quer habitar na tua casa. O Senhor quer uma atitude tua para que você busque Jesus. Agora, o versículo 9 vai dizer algo maravilhoso que o próprio Jesus vai dizer a Zaqueu, mediante a atitude dele. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Veja, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Meu irmão, abramos o coração para que a salvação também entre na nossa casa. Se teu matrimônio hoje está no fio de ser destruído, permita que Jesus entre na tua casa. Se o teu comportamento com teus filhos está fazendo com que ele se afaste de ti, permita com que Jesus entre na tua casa. Se os teus negócios, a tua empresa está prestes a falir, deixa com que Jesus entre na tua casa. Se o teu ministério está prestes a cair, você não está conseguindo ser fiel ao Senhor, deixa com que a salvação entre na tua casa. Meu irmão, minha irmã, aqui é um grande exemplo, uma grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Jesus quer entrar na nossa casa. E Jesus conclui dizendo: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meu irmão, minha irmã, como o Senhor é bom para conosco. O Senhor nos dá a cada dia tempo para o arrependimento, tempo para a conversão. O Senhor nos dá uma igreja onde tem os sacramentos, que são sinais eficazes da graça de Deus.
E às vezes nós não aproveitamos a salvação que é por meio dos sacramentos, que é por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que palavra maravilhosa o texto quer nos comunicar, quer nos transmitir. Então que no dia de hoje, permita com que a salvação entre na tua casa. E quem é essa salvação? É nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir chamando você a abrir o coração para entender que a salvação vem quando a gente dá abertura, quando a gente permite que Jesus entre na nossa casa. Porque o Senhor nos deu algo chamado liberdade, livre-arbítrio. Então o Senhor respeita quando eu também rejeito o Senhor. Mas o que o Senhor quer é que eu e você acolhamos a salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que esta palavra possa ter transformado a tua vida, como a cada dia eu peço que o Senhor, por meio desta palavra, transforme também a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.